Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o arcano maior. A simbologia do arcano maior é os enamorados ou os amantes, né? Que é outro nome que é dado para esse arcano. Bom, como sempre, nos vídeos eu estou fazendo uma explicação breve do mapa do livro Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica. Esse mapa quem fez foi a Sally Nichols, né? A autora do livro. Ela faz uma divisão dos arquétipos dos arcanos maiores em três fileiras de 7 arcanos. Cada fileira dessa representa como se fosse um nível de consciência. Ao meu ver, particularmente, eu sinto como se fosse um nível de desenvolvimento do herói. Ou seja, quando estamos nessa transição, passando por várias mudanças, por estar nos integrando com o nosso ser, com a nossa essência, passamos pelo que o Joseph Campbell falou sobre a jornada do herói. Essa jornada do herói são etapas que todo ser humano ele tem que passar para que cada vez mais ele integre, né, o seu self, integre sombras, luz, integre a sua psique, né? Que é o encontro com o seu eu divino, com a sua essência. Então, a Sally Nichols, ela divide em três fileiras. A primeira fileira, ela chama de o reino dos deuses. Aqui, segundo o Vichpramad, ele fala que é como se o ego ele tivesse tendo essa nova consciência de si e do mundo, né? Essa nova percepção. E a partir disso, ele começa a criar uma estrutura mental, física, psicológica, estrutura energética para ele se posicionar no mundo, né? O Jung falou que é como se o ser humano agora ele tivesse procurando uma forma de agir diferente, né? De agir diferente no mundo. É como se ele estivesse buscando uma posição no mundo, né? Quando eu falo mundo aqui, inclui a vida desse herói, né? A vida, todas as áreas da vida dele, tudo aquilo que gira ao redor dele, né? Aí vem amizade, vem família, vem trabalho, enfim. A segunda fileira, que é o reino do equilíbrio, ou seja, o reino da consciência do ego e da realidade terrestre, aqui é como se o ser humano ele tivesse que voltar a sua energia para dentro de si. Ou seja, a partir do momento em que eu preciso tomar uma nova posição no mundo, diante de todas as minhas áreas, das áreas da minha vida, eu preciso primeiro me compreender. Eu preciso saber como é que eu funciono dentro de mim. Ou seja, eu preciso ser fiel a essa essência, a esse self, né? Então, a Sally Nichols, ela deu o nome de Reino do Equilíbrio, porque é como se agora eu tivesse que equilibrar o meu mundo interior, essa nova percepção de mim, com o mundo exterior. A terceira fileira é a fileira do Reino da Iluminação e da Autorrealização. Aqui, o Vichpramad, ele fala que é o reino do superconsciente, do transpessoal, do transcendente. Aqui, de fato, o, o herói, para ele se colocar em ação no mundo, ele vai ter que quebrar velhos paradigmas, vai ter que quebrar crenças, condicionamentos. Aqui, de fato, é quando ele passa a englobar a sua essência no mundo da matéria. E aí, o Jung, ele fala que aqui é como se o herói ele tivesse uma percepção mais ampla
dele, né? Ele abarca, no caso aqui, todo aquele círculo que representa o self. E a gente sabe que o self, dentro dele, está os complexos, está fora dele também está os arquétipos, né, que é essa questão do inconsciente coletivo. Então aqui existe toda uma integração também com o que está fora, né? Então, essa separação dos arcanos em três fileiras é só para uma mais fácil compreensão. Agora vamos pegar a interpretação usando o mapa, mas apenas na posição vertical, onde vamos pegar três cartas, que no caso, para a gente compreender o que é exatamente esse arcano, os enamorados. Então ele está posicionado na primeira fileira, que é a fileira do reino dos deuses. Ou seja, aqui existe todo um foco, vamos dizer assim, um direcionamento de energia para que esse herói, esse ser humano agora, ele possa se estruturar. Se estruturar tanto emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Então, aqui, os enamorados, ele vai fazer sentido no que diz respeito ao herói tomar decisões. Ou seja, se ele está se autodescobrindo, se autoconhecendo, como uma nova percepção de si mesmo e do mundo, então ele vai ter que fazer escolhas. É interessante que essa carta, logo abaixo dela, está o arcano da morte, né? O arcano da morte, ele simboliza uma carta de transição, de encerramento de ciclos. E, querendo ou não, aqui o herói, ele pode estar vindo de uma situação assim, em que ele está passando por um encerramento de ciclo, como ele pode posteriormente também passar por um encerramento de ciclo. Essas novas decisões, elas vão estar baseadas nesse novo eu, nessa nova percepção, né, do seu ser, da sua essência. Então, ele pode ter sim vindo de uma fase da Nigredo, né, em que ele enfrentou a carta da morte, né, como simbologia, encerramentos de ciclos, ou seja, encerramento de um velho hábito, de uma velha percepção, de um velho eu, condicionado a crenças, a traumas. Lembrando que essa sequência, primeiro, segundo, terceiro reino, ao meu ver, particularmente, eu não acho que seja de forma linear. Eu acredito que nós, seres humanos, nessa trajetória da nossa jornada do herói, essas etapas, elas não estão assim tão claras. E a evolução também, ela não ocorre de forma linear, né? Ela ocorre de forma em espiral. E outro detalhe é que abaixo da carta da morte existe a carta do renascimento. Alguns chamam ela de carta do julgamento, mas eu prefiro chamar de carta do renascimento, porque é um renascimento, né? Esse caminho de individuação, aquilo que Jung chamou de caminho de individuação, não deixa de ser simbolicamente um renascimento, né? Essa nova percepção do ser, essa integração de todas as suas partes vai gerar uma, uma nova atitude no mundo, né? Uma nova atitude consigo mesmo. Então, só queria fazer dar importância a esses detalhes, né? Há quem use os enamorados para uma interpretação mais, vamos dizer assim, mais da matéria, que seria a aplicação dos enamorados em relação a relacionamentos amorosos. Estaria errado essa aplicação? Não, porque na verdade os arquétipos, ou seja, os arcanos maiores, eles podem ser interpretados
e aplicados em vários níveis de consciência. Então, se eu estou me referindo somente ao nível da matéria, a relacionamentos físicos, ele pode sim ser aplicado aí. Mas o que vamos tratar nesse vídeo aqui é sobre a sua aplicação no mundo mais interior, ou seja, no nível mais sutil, mais espiritual, ou seja, mais psíquico. Então, aplicando esse arcano no sentido mais interior, mais sutil, como é que seria essa interpretação, né? Como é que eu poderia aplicar isso nas situações em que eu estou vivendo? Seria o seguinte: quando a gente sente um impulso dentro de nós para alguma mudança a partir dessa nova percepção do eu, a gente fica bastante confuso porque é muitas informações. Quem começou a, vamos dizer assim, adentrar nesse caminho da individuação, do autoconhecimento, da busca do eu, da busca de si mesmo, ele se depara com vários caminhos na verdade, isso, vamos dizer assim, é normal porque nós estávamos acostumados com um velho eu, ou seja, com várias crenças, crenças limitantes, paradigmas, estávamos acostumados a talvez até uma dependência. Essa dependência ela pode ser tanto econômica como ela pode ser uma dependência emocional também. E a partir desse arcano, é como se ele tivesse que tomar uma decisão em que a vida dele pode ser mudada. Ou seja, ele precisa agora encarar o mundo de uma nova forma, de uma nova percepção. É interessante a gente olhar para o que vem antes desse arcano, ou seja, qual é o arcano maior que vem antes dos enamorados? Seria, no caso, o arcano Papa ou Hierofante, né? Ali a gente vê duas pessoas, né, como se fossem dois aprendizes, né, dois padres, tipo, tentando conhecer, querendo descobrir algo com o Papa. Ou seja, trazendo isso por uma simbologia, significa que ali começou uma inquietação, ou seja, eu preciso buscar algo que eu ainda não sei o que que é. Então, pode acontecer aqui que existe um conflito interno dentro do ser humano e que a partir do arcano Os Enamorados, ele precisa compreender esse conflito interno dentro dele para que ele tome uma decisão, ou seja, ele precisa fazer o que mais tarde a gente vai falar numa operação alquímica de separação, em que pese a gente não está avaliando o arcano de forma linear, ou seja, mas de uma forma mais didática, trazendo essa interpretação do que vem logo depois também do arcano, né? Da carta Os Enamorados, seria a carta do carro. Então, é como se aqui, nessas três cartas, já estivesse demonstrando o que está acontecendo dentro do interior do ser humano. Ou seja, ele sente uma inquietação, provavelmente movido por um impulso de conhecer algo, de buscar por algo, e só que aí ele se encontra depois em um conflito interno. Só que desse conflito ele precisa equilibrar, se equilibrar dentro, né? Resolver esse conflito dentro para que depois ele tome a ação, porque o carro ele vai simbolizar a questão da ação já no mundo da matéria ou no mundo espiritual, né? Ou seja, se eu sinto um impulso para tomar uma atitude, agir, eu preciso primeiro compreender, eu preciso primeiro sentir dentro de mim o que eu quero realmente com essa ação, com esse agir. Pode haver um conflito aí? Sim. Por quê? Porque lembra que aqui o herói ele está começando a sua jornada.
ou seja, ele está na primeira fileira. Então, ele vai sentir vários impulsos dentro dele, e o arcano, o hierofante, o papa, ele demonstra isso, essa busca, esse interesse por algo mais profundo, né? Algo que explique o que está acontecendo com ele, dentro dele. E a partir do momento em que ele começa a compreender isso no nível mais profundo, ele precisa tomar decisões. A Sally Nichols, ela fala o seguinte, ela fala que essa carta, ela representa que o herói, ele está um passo à frente na evolução da sua consciência, ou seja, um passo para a percepção individual e para longe da consciência de grupo orientada para fora. Ou seja, o que que ela quis dizer? Ela quis dizer o seguinte, que é como se aqui o ser humano ele já tivesse adentrado nesse caminho de individuação em que ele deixa a sua velha visão, a sua velha percepção orientada para fora. Ou seja, ele começa a se diferenciar do coletivo. Bom, sobre a interpretação da figura em si, do que existe ali, né, nessa figura, as mulheres, o homem no centro, eu vou trazer aqui algumas interpretações, mas pode ser que elas não caibam em todo o contexto, né? Então, por exemplo, as duas figuras ali podem representar exatamente as partes do herói, ou seja, o feminino dele, né? Por exemplo, a mulher com o chapéu na cabeça, ela pode representar a energia feminina dele, só que esse lado mais materno. Ou seja, se a gente pegasse esse arquétipo para demonstrar ele de forma como uma figura externa ao nosso herói, seria exatamente a mãe física dele, né? A mãe dele. Mas aqui, como a gente está trazendo essa simbologia para dentro dele, então é uma energia que é dele essa energia materna. Então, essa energia materna, se ela não estiver bem resolvida dentro do herói, ele pode, por exemplo, estar apegado a algum sentimento materno. Por exemplo, esse sentimento pode estar ligado à mãe física dele? Sim, pode estar ligado. Por exemplo, quando a pessoa ela não consegue se desvincular da mãe. Isso a gente pode ver no que Jung chamou de puer, né? Que é aquela pessoa que ainda mora com os pais. Aqui a gente está falando de termos psicológicos, não estamos falando em termos da pessoa que mora com os pais para ajudar, né? Mas em termos psicológicos, é a pessoa que não cresceu psicologicamente, né? Ou, por exemplo, ele pode estar ligado, vinculado à mãe dele, por exemplo, através de um trauma. E eu até gravei aqui um vídeo no canal que falava sobre o mito de Hefesto, né? Que inclusive é um mito que eu peguei, né? Eu estudei do livro do Jung, O Caminho da Individuação. Então, Hefesto, ele era ligado à mãe através de um trauma. E esse trauma de rejeição, de sentimento de abandono, fez com que ele não crescesse psicologicamente. Então, ele ficou preso no espaço-tempo do passado dele, da infância dele. E aí, como ele não conseguiu se desvincular, ele não conseguiu é, trazer essa energia que era direcionada para a mãe dele, claro que isso tudo de forma inconsciente. Ele não conseguiu trazer essa energia para desenvolver outras áreas da vida dele, por exemplo, a área amorosa, ou, por exemplo, até a questão também dele, do profissional dele, né? E aí, eu vou colocar aqui até no card esse vídeo. Então, trazendo para essa simbologia mais sutil, mais interna,
essa mulher pode representar exatamente essa energia dele mal resolvida, né? Por exemplo, essa energia também poderia ser aplicada numa pessoa hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que está num trabalho, ela trabalha em uma empresa ou ela trabalha com alguma coisa que não mais satisfaz ela, que não preenche, vamos dizer assim, o seu interior. E apesar que ela sabe que ela precisa, né, considerar a matéria, ou seja, precisa pagar conta, boleto, mas ela não consegue, tipo assim, vincular uma atividade que ela possa se sentir melhor trabalhando e dali gerando a sua renda, o seu alimento, o seu pão de cada dia. Então, essa questão da energia da mãe mal resolvida, ela pode ser aplicada em várias situações. Outra situação também seria a questão da dependência emocional, né? Se o herói, o ser humano, ele tiver dependente emocionalmente de alguém, não deixa de ser uma simbologia da energia materna mal resolvida, porque o que os mitos e algumas tradições falam é que essa energia materna, ela tem que nutrir o próprio ser humano, ou seja, o ser humano, quando ele adentra nesse caminho da individuação e ele passa a integrar as suas partes, essas energias, a energia que é representada pelo arquétipo da mãe, ela começa a nutrir esse próprio ser humano, ou seja, o ser humano ele passa a nutrir-se, né? Ele começa a nutrir-se, vamos dizer assim, do seu próprio eu, né? Dessa integração com o seu self. Já a outra mulher, ela pode representar, a mais jovem, né, que está do lado dele, pode representar a ânima dele, né? Aquilo que Jung chamou de ânima, é a parte é, inconsciente feminina, né, do homem. E no caso da mulher, nós mulheres, nós temos uma parte também inconsciente masculina, que ele chamou de ânimos. Então, essa outra moça na figura pode representar exatamente isso, né? Vamos supor que ele esteja em conflito, ele quer se desvincular talvez de algum trauma da infância, talvez até um trauma de rejeição. E ele quer se vincular a essa parte dele, né? Essa ânima dele. Ou seja, ele quer unir as polaridades dentro dele, para que ele possa agir livremente na matéria, agir livremente no mundo, porque a energia, quando ela não está resolvida, ela fica presa. Então, Jung até chamou isso de complexos, né? Complexos são como se fossem cargas de energias que estão em nosso inconsciente através de traumas, elas ficam presas, essas energias. Então, essa seria uma forma de interpretação dessa figura. A Sally Nichols, ela fala uma parte bastante importante sobre essa questão, né, dessa decisão, desse conflito. Ela fala assim: a fim de ser senhor de si mesmo, o enamorado precisa libertar-se da atração regressiva do ventre que procura encerrá-lo, seja ele qual for. Ou seja, é o que eu falei em relação à figura materna, ela pode ser aplicada em várias áreas da vida desse ser humano. E aí ela fala, e ele precisa, né, se libertar dessa atração regressiva do ventre que procura encerrá-lo, seja ele qual for, e ingressar na virilidade. Como em todo parto, haverá derramamento de sangue, mas haverá também uma nova vida. É interessante também que esse aspecto da energia feminina vamos dizer assim, nessa faceta do maternal, né, em que nós, seres humanos, temos essa energia dentro de nós e quando ela não está bem resolvida, ou seja, quando ela está mal resolvida, ela representa na mitologia o dragão que o herói precisa matar
para que ele salve a princesa. A princesa é uma representação da própria alma, né, desse ser humano. Ou seja, é como se a gente tivesse que quebrar uma casca é, em que a gente tinha uma certa participação mística, né? Com a nossa infância, com tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância. Então, esse lado materno em nós, essa energia feminina que a gente tem dentro de nós, a gente precisa compreender ela e resolver ela dentro de nós, integrar ela, porque ela, às vezes, nos impede de evoluirmos, né, como seres humanos, com o nosso lado emocional, sentimental, com a integração, que é a nossa integração com o self, enfim. É estranho, né? Porque eu acredito que várias pessoas, né, deve sentir, né, essa sensação assim de que é como se o parto em si, né, o nascimento em si, a separação da criança do útero fosse um trauma muito grande em que a gente ficou assim tão traumatizado a ponto de assim de ficar bastante tempo numa participação mística, né? Nos confundindo ali com a nossa mãe física, né? Sem compreender direito, até a questão também da gente vir para esse mundo sem entender o que a gente está fazendo aqui, por que que a gente veio para cá, né? Qual é a razão, o motivo, a razão maior de estar aqui. Então, tudo isso, até que o ser humano ele descubra tudo isso, né? Que ele busque isso dentro de si, busque através da mitologia, que já está aí há bastante tempo, busque através dos conhecimentos que já estão plasmados, né, por várias culturas e tradições, até que ele descubra isso é muito confuso, né, essa questão da participação mística. Então, é necessário o ser humano agora voltar-se para dentro para ele começar a compreender que ele é um ser único que veio para essa terra exatamente para se autoconhecer, né? Conhecer-se, integrar-se, viver de uma forma em que ele possa entender que ele é um ser humano separado do outro. Ou seja, eu sou isso, fulano é aquilo. Ou seja, não num ponto de discriminação, mas num ponto assim de você se separar dessa participação mística que é tão confusa, né? E também para que haja, tipo assim, uma compreensão do ser humano dele se auto-perceber que ele não foi a história que ele viveu, ele não é aquilo que aconteceu com ele, né? Ele é muito mais do que isso, ou seja, ele é a essência divina, é a vida que permanece, né? E que só está temporariamente se experienciando de forma humana, mas que na verdade o seu espírito ele é eterno, né? A sua essência ela é eterna. Então é muito difícil compreendermos isso porque nunca nos foi falado, né? E, e a gente aprendeu muita crença, muita. A gente ficou meio que preso numa caixinha de percepção, de crença que limitou a nossa visão, né? A visão do todo. Então, isso é bastante interessante. A princesa, nesses mitos, ela é representada, ela é uma simbologia da alma desse ser humano. Então, ela fala o seguinte: em forma humana, a monstruosa, que no caso seria a dama, esse aspecto materno, transforma-se em uma madrasta cruel, na rainha malvada ou na feiticeira terrível, de cujo domínio o príncipe precisa libertar a Cinderela, a Branca de Neve ou a Bela Adormecida, seu verdadeiro amor, sua outra metade, ou seja, sua alma. Seja qual for a forma que assuma o arquétipo da mãe, o ponto é:
que a consciência do jovem ego precisa desvencilhar-se da sua fascinação mortal, libertar a própria alma e envolver-se na vida. É através desse processo que o enamorado, símbolo do ego, se converte no herói, símbolo da consciência humana em busca de autocompreensão. Aqui é interessante porque ela fala que nessa carta o desafio do herói aqui consiste em ligar a vida espiritual à emocional e, através do apaixonado envolvimento em toda a vida, conseguir um novo relacionamento com os outros e uma nova harmonia consigo mesmo. Interessante sobre o significado do Eros, que é esse anjinho aí, já preparado com uma flecha para atirar no nosso herói, no enamorado. A Sally Nichols fala que ele é símbolo do poder fatal de atração que reúne os opostos. Como tal, de acordo com Hesíodo, juntou as forças primevas que criaram o universo, trazendo harmonia ao caos e tornando possível toda a vida. Aí voltamos para a questão da polaridade, né? Essa polaridade que existe dentro de nós. Precisamos harmonizar elas, porque quando elas estão desarmonizadas, é como se existisse realmente um caos dentro de nós. E aí, a partir do momento que dedicamos tempo de reflexão, autoconhecimento em relação a esse conflito, podemos harmonizar ele dentro de nós, que seria, no caso, essa harmonização dos opostos dentro da gente. Consequentemente, esse equilíbrio de forças opostas, ele é representado também fora de nós, ou seja, nosso mundo exterior, porque o mundo exterior ele é um reflexo do mundo interior. Platão chamou o Eros de o desejo e a busca do todo. Abrindo só um parênteses aqui, é engraçado, né, que uma vez eu estava assistindo a palestra da Lúcia Galvão e ela falava que essa busca que a gente tem, né, por corpos belos, ou seja, de me unir a outro ser em um relacionamento físico na matéria, na verdade, em um sentido mais amplo, né, em um sentido mais, vamos dizer assim, sutil e espiritual, é essa busca inconsciente da gente se unir, né, com o nosso espírito, com a nossa, unir os três mundos, né, que seria espírito, alma e a matéria. Então, eu não lembro qual foi a palestra, mas se eu achar que eu vou colocar no card para vocês, ela fala exatamente sobre isso, né? E aí, nessa hora, eu me lembrei do arcano, porque em um nível inconsciente, quando a gente busca que o outro, né, nos complete, ou seja, que eu busco no meu parceiro, no meu companheiro, no meu esposo, que ele me ame, me complete, na verdade eu estou buscando essa completude dentro de mim, no nível mais profundo, né? No nível mais sutil, mais espiritual. Então, o Platão chamou Eros de o desejo e a busca do todo. Mas, como acontece com todo arquétipo, a sobrevivência dessa força instintual no exterior, sem que se lhe assimile o significado, pode redundar em desequilíbrio. Por exemplo, o arquétipo do enamorado, experimentado unicamente como realidade externa, pode resultar em um donjuanismo. No caso, semelhante ao jovem namorado procura a completação e a totalidade exclusivamente por intermédio de uma série infindável de ligações, nenhuma das quais o deixa mais próximo da ânima que existe dentro dele e somente por cujo intermédio o autoconhecimento e a estabilidade que ele procura tanto podem efetivar-se. Ou seja, era o que eu tinha percebido na palestra da Lúcia, né? Essa busca incansável que a gente tem de encontrar a nossa metade da laranja, né? A nossa alma gêmea. Na verdade, essa busca, ela é de uma forma, vamos dizer assim, quando ela é de uma forma unicamente exterior, ou seja, eu só experimento ela na matéria,
eu acabo me confundindo com o outro e eu acho que o outro realmente é a minha metade, é a minha completude. E aí eu esqueço que eu sou um ser humano que possui um espírito, na verdade, eu sou um espírito vivendo em uma matéria. Então, quando eu busco essa completude fora, na verdade, eu estou buscando dentro de mim. E aí, quando eu percebo isso, eu paro de projetar isso para fora. Não vou deixar de me relacionar fora, mas já não vou buscar essa completude fora de mim, né? Eu me completo dentro de mim. Ou seja, essa completude, ela é alcançada em um nível interior através da união dos opostos dentro do ser humano. Então, quando ele consegue unir os seus opostos dentro dele, o que ele vive fora, através de um relacionamento, por exemplo, é apenas uma representação do que ele já conseguiu dentro dele. Então, ele já não vai, vamos dizer assim, depender emocionalmente ou de outras formas de dependência do ser que está fora dele. E sim, agora ele já integrou, ele já se sente um ser integrado porque ele integrou essa parte dentro dele. Essa outra metade ele integrou dentro de si. É interessante porque na alquimia, os alquimistas chamavam essa união dos opostos dentro do ser humano de casamento sagrado ou hierogamos, ou seja, essa união dos opostos dentro do ser humano é que vai permitir com que ele sinta, compreenda que ele é um ser único, um ser completo. E o que talvez precisa é que ele desenvolva ou integre essas partes dentro dele. Lembrando que esse arquétipo, arcano maior, os enamorados, ele, no caso, segundo Vitypramad, ele seria a parte onde você diferencia os opostos. Porque para que haja uma união dos opostos, eles primeiro precisam se diferenciar. Porque até então, eles, quando o ser humano ele recebe um impulso dentro dele, esse impulso ele vem do não manifestado, do não ser, ou seja, ele vem de uma espécie bem etérea, né? Vamos se dizer assim. E aí não tem delimitação, não tem ainda conteúdo, é apenas um impulso. Então, a partir daí, ele já vai ter, a partir do momento em que esse impulso ele entra no mundo criativo, que no caso seria a energia masculina, daí já pode haver uma limitação, né? Já tem algo para que esse ser humano ele possa trabalhar, algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais palpável. É interessante falar sobre isso porque dentro de nós, as energias, elas não estão diferenciadas, né? Elas não são diferenciadas. É como se existisse um caos, né? Então, esses impulsos, eles vêm do caos. E aí é preciso colocar ordem. E para colocar ordem, é preciso organizar, separar, dividir, para que depois essas polaridades elas possam ser unidas e trabalhar em conjunto, porque se elas não forem diferenciadas, tipo, é como se a energia masculina se confundisse com a energia feminina. Na verdade, nem existe essa delimitação de início, né, na hora que o ser humano sente o impulso. Então, as energias se confundem, elas estão entrelaçadas, entremisturadas. Então, por isso que é necessário haver essa separação. Então, o arcano, os enamorados, ele representa essa separação. De início, ele representa essa separação que no caso, em níveis mais, em outros níveis de consciência, representa a decisão. Então, em um nível mais profundo, o conflito ele surge exatamente
dessa confusão, desse caos primordial que existe dentro do ser humano. Então, ele precisa fazer essa separação, essa diferenciação dos opostos. E quanto a isso, Jung falou o seguinte: o conflito é a essência da vida, é o pré-requisito necessário a todo crescimento espiritual. A vida não pode ser vivida no abstrato. Apenas enfrentando cada conflito individual e sofrendo-o até a sua resolução ou transcendência, chegamos ao mais profundo do nosso eu. É não raro um conflito aparentemente insolúvel ou um sintoma neurótico causado pela repressão do conflito que leva a pessoa à análise e a coloca no caminho da individuação. Como o sabiam os velhos alquimistas, tal conflito é a prima matéria, o primeiro ingrediente necessário a todo crescimento espiritual. Jung entende que somente através da tomada de consciência dos nossos conflitos, do seu enfrentamento e da resistência que lhe opomos, podemos encontrar a paz autêntica. E essa paz, longe de ser a meta final, é uma consecução temporária, um platô, por assim dizer, no meio da longa jornada, pois cada nova percepção experimentada ao longo do caminho apresenta-se, primeiro, como um novo conflito. Paradoxalmente, portanto, entrar na análise profunda significa mergulhar num conflito mais e mais profundo, mas ao mesmo tempo experimentar reinos mais profundos de percepção e paz. No caso do enamorado, em nossa estampa do tarô, o emergir do seu casulo de inocência pode ser a primeira opção difícil que a vida lhe apresentou. O destino bondoso e cruel ao mesmo tempo ofereceu a este moço a preciosa prima matéria do que os alquimistas denominavam com justeza a grande obra. Aparentemente, ele precisa fazer uma escolha e assumir a responsabilidade por tudo que resultar da escolha. Entretanto, como podemos ver, existe um fator divino que trabalha nas suas costas e sobre a sua cabeça influirá na sua decisão. Outro fato importante é que essa carta ela tem o número 6, né? O número 6 ele é único, de várias maneiras. Pitágoras chamou-lhe o primeiro número perfeito, porque as suas partes alíquotas, 1, 2 e 3, somadas, dão o mesmo 6. 6 é também o número da completação. No relato do Gênesis, o Senhor criou o mundo em 6 dias. Simbolicamente, o 6 é retratado como uma estrela de 6 pontas. Essa estrela se compõe de 2 triângulos, um deles com o ápice apontado para o céu e o outro com o ápice apontado para baixo. O superior é conhecido como triângulo de fogo e o inferior como triângulo de água. Dessa maneira, o espírito masculino e a emoção feminina se juntam para criar uma nova forma brilhante, uma estrela para guiar o herói em sua jornada. Esse triângulo superior aponta para Eros, o destino, a quixotesca figura nos céus sobre a qual não temos domínio algum. O triângulo inferior aponta para baixo, o reino da escolha humana. Aqui, esses elementos se unem para criar a estrela do destino humano, uma força que inclui e transcende a ambos. A estrela de 6 pontas é o grande símbolo de Salomão, em que o macrocosmo e o microcosmo se entrelaçam, simbolizando a máxima hermética, como em cima, assim embaixo. É o sinal de Vishnu, representa o casamento místico de Shiva e Shakti. É também o escudo de Daniel, é o sinal egípcio da regeneração. Essas ideias se refletem no número 6, o único número considerado ao mesmo tempo masculino e feminino. É interessante porque esse número 6 na Cabala, ele representa a esfera que eles chamam de emanação
do Deus, né, do todo, ele representa a Sefirah ou Sefirot Tiferet, e ela é simbolizada nada mais, nada menos pelo planeta, ou que não é nem planeta, né? Mas, enfim, é o Sol. E na Cabala, ele está exatamente na coluna do equilíbrio, né? Então é bastante interessante porque em, em várias culturas, né, em várias tradições, esse número 6 ele representa esse equilíbrio, né? Trazendo o exemplo desse arcano para a prática do dia a dia, algo mais palpável, por exemplo, quando a pessoa ela sente um impulso, esse impulso, alguns autores falam que ele vem do não manifestado, ou seja, vem desse caos, né? Dessa, vamos dizer assim, dessa confusão assim dentro do ser humano, que ele ainda não sabe o que que é, mas ele sente aquele impulso. Pode ser um instinto também, né? Por exemplo, o instinto de criação. Por exemplo, quando eu quis criar esse vídeo, eu senti um impulso de gravar o vídeo. Porém, eu não sabia como que ia ser, eu não tinha delimitação, não tinha nada, apenas o impulso. O impulso primordial. E quando esse impulso veio, ele passou pela minha mente, a minha mente começou a criar no mundo ainda mental, como mais ou menos seria esse vídeo, né? E essa formação, esses primeiros, vamos dizer assim, toques mentais, pensamentos, seria a energia masculina, a ação, né? Já querendo colocar em ação. Só que aí eu precisava da energia feminina, que a energia feminina ela ia me ajudar a delimitar o assunto, porque assim existia um mar de possibilidades. Bom, eu quero falar sobre os arcanos, tá? Mas em que sentido? Em qual sentido? Qual o sentido que faz mais, que tem mais a ver comigo, né? Então, é como se a energia feminina ela fosse um mar de possibilidades, né? Inclusive surgiu até outras ideias de outros vídeos, de outras possibilidades. Então, quando veio esse impulso, veio várias ideias. Então, eu precisei da energia feminina para delimitar. É como se a energia feminina fosse o o útero materno. E aí, o útero materno começou a receber vários filhos, várias ideias. Só que eu precisava delimitar, que é Saturno, Saturno, né? Porque a matéria ela precisa dessa delimitação, porque senão fica aquele caos, aquela bagunça e ninguém entende nada. E aí eu precisei então fazer essa delimitação. A energia feminina ela tem um mar de possibilidades, mas levando em consideração a decisão que eu teria que tomar, eu teria que equilibrar então a ideia com esse mar de possibilidades. Quando eu equilibro esses dois, energia masculina e feminina, eu encontro o equilíbrio. E nesse equilíbrio eu consigo manter essa gestação, eu consigo criar. Então esse equilíbrio, ele, de certa forma, para eu conseguir esse equilíbrio, eu preciso decidir. Essa decisão, ela está baseada nesse exemplo que eu estou dando, na energia feminina, porque eu precisei delimitar. A partir do momento que eu diferenciei, que eu delimitei, agora eu vou buscar um equilíbrio entre a minha ação e o conteúdo que vai ser aplicado, ou seja, aquilo que eu escolhi. Esse conteúdo tem a ver comigo? Tem a ver naquilo que eu acredito? Sim, então vou colocar. Bom, isso foi um exemplo bem simples, mas isso pode ser aplicado em vários níveis de consciência. Eu vou dar um outro exemplo hipotético aqui. Por exemplo, quando a pessoa ela sente um impulso de que ela tem que estudar algo. Não, porque eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecimento. Beleza, sentiu o impulso. Aí ela pega, vai e age. Aí ela pega e se inscreve.
numa faculdade. Mas essa pessoa já tem umas 3 faculdades, já tem pós-graduação, já tem pós-doutorado, enfim. E ela continua buscando algo que parece que não preenche ela nos modos tradicionais, né? Eu quero dizer assim, no que a sociedade dá, no que o coletivo oferece para ela. Ou seja, a coletividade vai oferecer para ela uma gama de cursos. Se ela não tiver o discernimento dentro dela de que o que ela está buscando, na verdade, não é algo externo, mas sim algo interno, ou seja, pode ser que a alma dela esteja querendo que ela estude conhecimentos internos, a autoobservação, o autoconhecimento, ou a questão da espiritualidade. Percebe aí que ela tem uma vontade, ela age, ela tem a energia masculina, mas a energia dela feminina está confusa. Por que está confusa? Porque a energia feminina, ela tem várias, vamos dizer assim, várias facetas. Uma faceta da energia feminina, quando ela não está bem curada, ou seja, se eu tenho traumas da infância, ou se eu tenho dependências emocionais, se eu tenho carências afetivas, se eu me sentir rejeitada na infância, provavelmente esse meu lado feminino, ele vai ser colocado em evidência na minha fase adulta. Então, o que pode acontecer nesse exemplo da pessoa que busca por um conhecimento, busca, ela vai e se inscreve numa faculdade, numa instituição de ensino superior da coletividade. Ali ela está buscando uma outra dependência, querendo ou não, existe ali uma dependência. Eu preciso que o outro me diga o que é certo, eu preciso que o outro me instrua. Ou seja, em vez dela voltar toda essa energia dela, com esse impulso, com essa ação masculina da energia Yang, voltar-se para dentro dela, para ela começar a ouvir a voz do mestre, a voz interior dela, ela se confunde e procura fora. Ou seja, ela não soube equilibrar as polaridades. Outro exemplo que pode ser usado, que eu acho que é bastante comum nos dias de hoje, é quando a pessoa ela busca a alma gêmea dela, busca uma pessoa que complete ela. Se você começar a destrinchar esse impulso, essa vontade que essa pessoa tem de buscar a sua outra metade, você vai perceber que essa pessoa ela possui talvez algum sentimento ou uma emoção de que talvez ela não se sentiu amada quando era criança. E aí o que que ela faz? Ela fala assim, não, porque eu quero encontrar alguém, eu quero me sentir bem, eu quero que alguém me ame, eu quero me sentir amada. Ou seja, tá vendo que ela tá buscando fora dela, quando na verdade isso tá dentro dela? Ou seja, ela tem o impulso, ela tem a energia, a ação, mas a energia feminina dela está muito confusa. Em grande maioria, tudo aquilo que nós, seres humanos, eu falo na grande maioria porque eu ainda estou em experiência humana aqui na Terra. Então, assim, eu não passei por todas as experiências possíveis de um ser humano. Por isso que eu falo na sua maioria, na maioria das pessoas que buscam algo fora delas para que haja uma complementação, para que ela se sinta bem, para que geralmente são aquelas frases feitas, né? Quando eu me casar, vou me sentir feliz. Quando eu terminar a faculdade, geralmente, quando isso acontece, provavelmente é uma projeção, porque a pessoa ela vai alcançar tudo isso, ela pode alcançar e às vezes eu acho que ela até deve alcançar para que ela se depare
e veja que o negócio, na verdade, que o que ela está buscando é algo mais interior. Não que ela vai deixar de viver a vida exterior, até porque a gente tem que equilibrar a vida material com a vida espiritual. Esses dois têm que andar juntos, ou seja, aí tem que haver uma união entre esses dois mundos. Mas geralmente, quando a pessoa ela busca somente fora a experiência que seja sentida, vivida somente no exterior, provavelmente é o que Jung chamou de projeção, é uma projeção de algo que ela está buscando, mas na verdade ela está buscando dentro. Por isso que eu dei o exemplo da questão dos mitos, né? Por exemplo, o mito de Psique e Eros é um mito que fala da nossa alma, né? A nossa alma quer ter um contato com o nosso espírito, com a nossa essência, com a nossa verdade, com o nosso verdadeiro eu. Então, esse casamento real que tem que acontecer dentro do ser humano, ou seja, esse anelo que a gente tem de buscar uma metade fora de nós, a metade da laranja, na verdade é o anseio que a nossa alma tem de integrar com o nosso espírito, com o que Jung chamou de self, né? Ou seja, sermos íntegros na nossa personalidade, né? E isso inclui passar pelo lado sombrio. E muitas vezes a pessoa ela precisa se separar por um breve espaço de tempo de tudo aquilo que ela está envolvida em questão de tipos assim de confusão com a personalidade dela, ou seja, aquilo que Jung chamou de participação mística, né? Eu acho que eu sou o outro, então o outro me fez isso, o outro é culpado. Então, é necessário o ser humano, às vezes, ter esses períodos de solitude para que ele faça essa separação. Então, esse arcano, o arcano maior, os enamorados, ele, em um nível muito, muito profundo, ele tem a ver com isso. Com eu me separar do outro para eu saber o que é meu, o que realmente é meu e o que é realmente do outro. Porque às vezes eu me uno com outra pessoa e eu levo para esse relacionamento traumas da minha infância. Eu me relaciono com essa pessoa tendo uma imagem do meu pai, por exemplo, ou tendo uma imagem de que essa pessoa ela tem que me amar a qualquer custo, porque eu não me sinto amada. Percebe que existe uma confusão de energias aí? Eu me confundo no outro, eu não sei quem eu sou. É interessante que no livro A Formação em Tarot Terapêutico, do Vilt Pramad, que inclusive eu recomendo muito, existe uma posição da carta, que é a voz da essência ou método. Quando ele sai nessas posições, significa que a pessoa ela necessita parar de projetar o arquétipo da polaridade e começar a desenvolver essas polaridades dentro dela. E isso significa entender que ela é um ser completo e parar de buscar ou esperar a sua alma gêmea por aí, acabando com a tendência a se anular ao transformar-se no complemento de outra pessoa. E sobre a questão de escolhas, ele fala o seguinte, que não se trata da gente fazer escolhas externas, mas sim de perceber qual é o caminho de vida em que somos fiéis a nós mesmos. E isso se refletirá em nossas escolhas externas, saindo assim de possíveis indecisões crônicas. É importante parar de forçar obcecadamente que as coisas sejam como queremos que sejam, pois se forçarmos a ação, ou seja, se eu tiver a minha energia masculina muito ativa, a minha receptividade ela vai desaparecer, ou seja, a minha energia feminina desaparece. E não escutamos a voz interior. É interessante essa parte, porque é exatamente isso, né?
E é isso que a gente vê na sociedade, né? É o masculino, o patriarcado, né? Oprimindo a própria voz interior, né? A própria voz feminina, essa receptividade. E isso inconscientemente, nós que fazemos parte de tudo isso, né? Da sociedade também, inconscientemente a gente faz isso com a gente, com nós mesmos. Principalmente as mulheres, né? Aquelas mulheres que têm muita energia masculina, né? Aqui eu falo de energia, não de gênero. Inclusive eu gravei um vídeo pequeno falando sobre isso, né? Sobre a mulher que tem muito essa energia masculina ativa, né? E através do mapa astrológico dá para perceber se essa mulher ela veio com uma energia masculina maior do que a energia yin, né? Que é a energia feminina. E essa mulher masculina, ela é muito ativa na sociedade, ela trabalha muito, ela não tem tempo para ela não tem tempo para ouvir a voz interior dela. Ela não consegue ter essa receptividade. Ela acha que tem que lutar, 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 porque isso também vem de traumas da infância e pode vir até de questão de ancestralidade também, né? Eu vou deixar no card o vídeo que eu gravei falando um pouco sobre isso, né? Esclarecendo um pouco mais sobre essa questão. Em um nível não tão profundo assim, mas esse arcano ele tem a ver com decisões que eu preciso tomar em relação à minha vida diária, à minha rotina, o meu trabalho. Também tem a ver com isso, né? Com criações na matéria. Por exemplo, um projeto, eu quero colocar um projeto para que funcione na matéria. Eu quero trabalhar com tal X carreira. Então, esse arcano ele também vai estar envolvido nessas questões também. Ou seja, questões mais não tão profundas, né? Não tão, eu digo assim, não tão a ver com essa questão do relacionamento, né? Da busca da minha metade. Nesse caso, não é à toa que esse arcano, a sua atribuição astrológica é o signo de Gêmeos. E Gêmeos, ele tem muito isso, né? De muita informação, ele quer saber de tudo, ele gosta de um bocado de coisa, ele tem várias opções. Por um lado, isso é bom, mas por outro lado, geralmente o, o- a pessoa que tem gêmeos forte no mapa, é difícil ela se concentrar em uma coisa só, é difícil ela decidir por uma coisa só, porque ela gosta de todas, ela gosta de várias. Então, esse arcano, ele se aplica aí também. Porque eu preciso delimitar, por exemplo, se tiver relacionado com o trabalho, eu preciso delimitar o que eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar, porque eu preciso concentrar a minha energia, o meu foco. Bom, esse arcano maior, na Cabala, ele é representado pela letra Zain ou Zain. E essa letra, ela representa a palavra espada. E tem tudo a ver com a simbologia do arcano, porque se é uma decisão, se é decisão que eu tenho que tomar, independente de qual plano ou qual nível de consciência eu estou querendo aplicar ele, eu vou ter que usar a minha mente, né? A espada. Eu uso a espada, a mente, para discernir, para separar. Então, esse arcano tem a ver com a separação. Mas aqui a separação, ela acontece até de uma forma para que a pessoa ela consiga ver, analisar com calma, para que depois haja uma união. Vocês vão ver na alquimia isso. Então, esse arcano maior, ele está relacionado à, à fase alquímica da albedo, onde na fase da albedo eu vou encontrar a operação da separação, que é justamente a simbologia da espada. A espada, ela, dentre outros significados, ela representa a vontade do ser humano.
Então, e representa também a questão da decisão, né, da separação. Então, quando eu tomo uma decisão, essa decisão ela tem que estar bem forjada na minha vontade. Porque se ela não tiver, eu posso ser arrastado por qualquer outra vontade que não seja minha. E aí eu vou talvez fazer algo porque os outros querem e não a minha verdade interior, não a minha essência. Pessoal, só para situar sobre a questão da fase alquímica da albedo, ela vem depois da fase da nigredo. A fase da nigredo é aquela fase em que eu estou em contato com as minhas sombras, né? Eu estou passando talvez por uma crise em que eu preciso enfrentar vários aspectos psíquicos, né? Em que estão envolvidos complexos, traumas. E aí, a fase da albedo é logo após essa fase da nigredo. Então, a fase da albedo significa que o ser humano, pelo menos naquela área onde ele está passando aquela situação em que ele precisa tomar uma decisão, que ele precisa fazer essa separação, ele já passou pela fase da nigredo. Então, a fase da albedo é uma fase um pouco mais tranquila. É a fase em que o herói ele busca o contato com o metal prata, né? Por os alquímicos, por os alquimistas, na verdade, o metal prata representava a lua, né? O estado emocional, sentimental. Mas aqui é num estado mais elevado, não é no lado mais instintivo, né? Bom, segundo o Cláudio Barros, do Portal Espiritualidade, ele fala um pouco sobre essa fase alquímica da albedo e da operação da separação. Ele fala que tem a ver com a espada, né, que é o que a gente já falou, tem a ver com cortar e organizar. Aqui, o ser humano, o herói, ele vai separar os seus conteúdos mentais, os seus sentimentos, e ele vai organizar, ou seja, ele organiza o caos indiferenciado. Foi o que eu falei sobre o impulso. Quando você sente o impulso de criar algo na matéria, no exemplo que eu trouxe, aquele impulso ele ainda não está definido, você não consegue saber exatamente o que que é, você apenas sente o impulso, né? Então, ainda existe um caos ali naquela vontade. Então, você precisa fazer uma separação dos compostos, dos elementos, das energias. Então, a separação, ela tem a ver com a mente, como eu já tinha dito, e tem a ver com a análise. Eu separo para que eu possa gerar uma identificação das partes. Eu preciso saber quem é quem. No exemplo que eu dei, que era falando sobre as energias, né, que a energia masculina é a energia da ação e a feminina é essa energia da gestação, né, do envolver com um sentimento de ternura, de pertencimento, né, de Deus estar sendo fiel comigo mesmo, com a minha essência, com aquilo que realmente sou eu. Então eu preciso diferenciar essas duas energias. E porque, como eu tinha falado, nós somos seres humanos duais. Então, quando a gente sente um impulso, a gente sente muito a questão da dualidade, né? Eu sinto o impulso de criar algo, mas aí eu posso confundir esse impulso, que ainda não está diferenciado, eu posso confundi-lo com um desejo material, algo externo, e na verdade esse impulso ele está vindo para que eu preencha algo interno. Então, por isso que é necessário essa análise, essa diferenciação, porque eu posso confundir esse impulso com uma necessidade de, por exemplo, de suprimir, de esconder um trauma, ou de esconder uma insegurança, uma uma rejeição, né, um sentimento de rejeição e por aí vai. É interessante uma parte que o Cláudio fala, ele fala assim: quando separamos, conseguimos organizar as funções psíquicas e as emoções.
conseguimos nos diferenciar do mundo lá fora, gerando desidentificação e amadurecimento. A separação exige a consideração dos fatos da vida dentro de um senso crítico próprio. Então, é preciso fazer essa separação porque quando você sente um impulso, você não vai confundir esse impulso que pode ser uma vontade da tua alma querendo fazer esse contato com a tua essência, com o teu self. Tu não vai confundir esse impulso com algo que, por exemplo, a coletividade ela oferece, né? Como por exemplo, um preenchimento de um vazio. Então, a partir do momento que eu consigo separar, eu consigo diferenciar. E aí, diferenciando, eu paro de projetar. Então, isso faz com que até eu evite fugas, né? Fugas para preencher um vazio, que na verdade esse vazio só é preenchido dentro da gente, com a nossa essência, né? Com esse contato com o eu divino. Bom, alguns autores acham que esse arcano maior, ele também se aplica à fase da Nigredo, exatamente na operação da dissolução. Em partes eu concordo, porque a dissolução, ela é também uma separação, né? Quando eu pego algo, ou seja, um trauma, uma carência, e aí eu faço a calcinação, né, que é o elemento do fogo, e esse elemento do fogo é o elemento do espírito, da consciência, né? Então eu vejo aquilo ali, eu trato de forma mais elevada e depois eu jogo ele numa água, né? Que é uma nova água, é a dissolução. Eu dissolvo aquele conteúdo, aquele trauma. E quando eu dissolvo, que significa que eu vou tratá-lo agora a partir de uma água límpida, que é uma água, ou seja, novos sentimentos, novas emoções, pode também significar a ressignificação desses traumas. De certa forma, aí existe uma separação também. Eu separo os conteúdos do que eu vivi no passado como traumas, eu separo do que é hoje, né, da fase adulta. Ou seja, se naquele tempo, espaço-tempo em que eu vivi, em que eu era criança, que havia uma necessidade de aceitação pelos demais e a questão da sobrevivência, hoje eu já posso mudar essa percepção, né? Então, o Vitibramad, ele fala que esse arcano ele tem a ver com a questão da separação dessas polaridades, essa diferenciação, para que posteriormente o herói, o ser humano, ele venha juntar essas polaridades para que elas trabalhem harmonicamente. E essa união, essa conjunção dessas polaridades, elas vão ser feitas no arcano a temperança. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a simbologia, interpretações, né, aplicações desse arcano maior, os enamorados ou os amantes. Os livros são exatamente esses dois aqui. Quem tiver interesse. E se você não é inscrito no canal, se sentir que esse vídeo contribuiu para algo na sua vida, para algo no seu interior, se inscreva, ative o sininho, dê o seu joinha e nos vemos em breve nos demais vídeos. Tchau, tchau!